Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Meus caros e amados irmãos e irmãs, paz e bênção a todos vocês, que Deus os abençoe e derrame toda a graça e bênção do céu. Peçamos ao Espírito Santo para que Ele venha nos iluminar. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por Ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, com força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Evangelho está em Lucas 4, de 14 a 22. Jesus voltou para Galiléia com a força do Espírito Santo e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrita: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunha a seu respeito, admirados com as palavras cheios de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, o Evangelho de Lucas nos relata a entrada de Jesus hoje na sinagoga. Ele já ia nessa sinagoga quando morava em Nazaré, frequentou a sinagoga durante 30 anos, porque desde a mais tenra idade, quando voltaram do Egito e se estabeleceram em Nazaré, Jesus ainda pequeno, acredito que por volta de 6 anos, quando José regressou do Egito com o menino, e Maria se estabeleceram ali em Nazaré, na terra da Virgem Maria, e cresceu ali. José levava todo sábado na sinagoga. Jesus cresceu ali. Imagina o próprio Deus ali dentro daquele espaço, daquele espaço onde eles se reuniam. A sinagoga era um espaço onde os judeus se reuniam para ler a Torá, a palavra de Deus, os profetas, para aguardar, para ver as maravilhas que Deus havia realizado ao longo da história com o povo de Israel e agora com os judeus. E Jesus, como um judeu que era, ele agora vai todos os sábados, mas havia já iniciado a sua vida pública, o seu ministério público, e se estabeleceu ali na Galiléia, na região da Galiléia. E hoje ele volta da Galiléia, com a força do Espírito Santo, porque já era bem conhecido. Jesus já havia se tornado conhecido, a sua fama já tinha se espalhado por toda a redondeza, e ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. O lugar de Jesus primeiro era na sinagoga, para o povo escolhido. É o povo eleito, o povo israelita
que depois se tornou o povo judeu, é o povo de Deus, era o povo escolhido, que Deus preparou para que eles pudessem receber a mensagem e ser um sinal de Deus para o mundo inteiro, para a humanidade inteira, de que Deus ali estava, para ser uma nação santa, um sacerdócio régio, um povo escolhido. Deus havia escolhido aquele povo e no meio de infidelidades, Deus fez a história de sempre rompimento da parte do povo com Deus da aliança, mas Deus nunca rompeu sua aliança com aquele povo. E Jesus, então, agora, ao iniciar seu ministério, ele vai nas sinagogas e também a igreja primitiva, nos seus primeiros momentos, nos seus primórdios, ela ia na sinagoga anunciar para os judeus aquele que eles esperavam, que os profetas anunciaram, Jesus Cristo é Deus. Mas muitos acolheram, muitos rejeitaram. E aqueles que acolheram Jesus se tornavam cristãos, ou seja, se tornavam agora seguidores do Cristo. E ele veio a Nazaré, onde se tinha criado, entrou na sinagoga, que era dia de sábado, e levantou-se para fazer a leitura, como naquela época as pessoas eram convidadas para fazer a leitura. E o Espírito do Senhor, ele escolheu, abriu o livro, achou a passagem de Isaías 61 e começa a ler a palavra que o profeta Isaías havia pronunciado há séculos atrás. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu, ele me consagrou com a unção. E fala da qual é a missão do Messias, que era anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação dos cativos, levar aos cegos a recuperação da vista, libertar os oprimidos, proclamar um ano da graça do Senhor. E nós também estamos vivendo esse ano da graça, esse ano da graça de Deus, esse ano jubilar. E depois Jesus fechou o livro, entregou-o ao ajudante, sentou-se. E todos estavam na sinagoga agora com os olhos fixos nele, olhando para ele. Vamos ver o que ele vai dizer. Naquela expectativa. E Jesus começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Hoje, naquele dia e hoje também, se cumpre essa palavra de Deus. Essa palavra de Deus que Jesus proclamou na sinagoga de Nazaré, ela se cumpre aqui na igreja de Deus, na minha vida e na sua vida hoje. Hoje se cumpriu essa palavra. E qual a palavra? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor nos enviou para anunciar aos pobres a boa notícia, o Evangelho, levar boa notícia, para levar luz para os cegos, levar libertação para os oprimidos e proclamar para todos o ano da graça de Deus e aqueles que estão cativos serem libertados. Então que essa palavra de Deus, ao ser proclamada hoje, ela também, que se cumpre no hoje da vida, possa cumprir na sua vida, você que está me ouvindo, acompanhando esse Evangelho, onde quer que você esteja, aí essa palavra se cumpre. Permita que aquele mesmo que andou sobre as águas, aquele que multiplicou os pães, aquele que nos disse segunda-feira, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, que essa mesma luz desse menino que nasceu nesse Natal, que continua nascendo hoje também, ilumine a sua vida e traga alegria e esperança, porque somos peregrinos da esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.